Um, dois, três e já. Vamos lá resolver mais uma questão legal. Olha ela diz assim: João dá a Pedro tantos reais quanto Pedro possui. Em seguida, Pedro dá a João tantos reais quanto João possui. Se terminaram com 180 reais cada um, quantos reais cada um deles possuía inicialmente? Eu vou pedir licença a vocês que estão assistindo para resolver essa questão de vários modos, porque eu quero aproveitar essa questão para ensinar outras coisas que são úteis. Uma delas é como resolver questões desse tipo de trás para frente e várias outras parecidas. E outro comentário que eu quero fazer é o quanto a gente pode resolver questões, às vezes, aproveitando as alternativas. As alternativas já são informações. Eu sei, por exemplo, que só uma dessas está certa. E isso já é muita informação adicional. Mas, a princípio, eu vou resolver essa questão do jeito mais tradicional possível e sem aproveitar as alternativas. Depois é que eu vou mostrar esses outros caminhos, tá bem? Qualquer coisa você adianta o vídeo, não tem problema. Quando ele diz que João dá a Pedro tantos reais quanto Pedro possui, eu vou fazer assim, eu vou colocar aqui João e Pedro e vou dizer que João, no início, tinha uma quantia J e Pedro uma quantia P. Quando João dá a Pedro tanto quanto Pedro possui, quanto é que Pedro possui, não é P? Então João vai dar a ele P. Então uma quantia P sai do bolso de João e vai para o bolso de Pedro. Isso não é um vetor não, tá? É só dizendo que ela vai daqui para aqui. Mas a setinha já estava dizendo isso. Então, a quantia P vai sair do bolso de João e vai entrar no bolso de Pedro. Isso quer dizer que João vai ficar com P a menos, logo J menos P, e Pedro vai ficar com P a mais, que no caso é P mais P, que eu já posso colocar 2P. P mais P dá 2P. Então, depois que João dá a Pedro tanto que Pedro já tinha, que é P, João fica com essa quantia e Pedro com essa. Aí a questão diz que em seguida, se é em seguida, minha gente, levando em consideração que isso aqui aconteceu e que atualmente João está com essa quantia e Pedro está com essa. Aí agora, nesse momento, Pedro dá a João tanto quanto João já tem. Só que é quanto João já tem nesse momento. J menos P. Então, Pedro vai tirar do seu bolso J menos P e vai passar para o bolso de João esse valor J menos P. João, que tinha J menos P e recebe mais J menos P, vai ficar com J menos P somado com J menos P, que eu posso colocar duas vezes J menos P. E Pedro, que tinha 2P e vai ficar com J menos P a menos, vai ficar com 2P menos J menos P. E esses parênteses aqui são imprescindíveis, porque aqui tem um menos. E aí menos com menos aqui vai acabar ficando mais quando a gente desenvolver. Essa é a quantia final de João, que ele falou que era 180, e essa é a quantia final de Pedro, que ele falou que também era 180. Então eu tenho aqui agora duas equações. Duas equações. E eu vou fazer essa resolução toda aqui nesse lado direito, tá? Aí eu terei aqui uma equação que é essa daqui, 2J menos 2P é igual a 180, que eu já desenvolvi aqui, 2J menos 2P. E essa daqui vai ficar 2P menos J menos menos P, que é mais P, também é igual a 180. Certo? E aí, arrumando, a primeira equação eu vou até multiplicar por 1/2, né? Vou dividir por 2. Vai ficar J menos P é igual a 90. E a segunda vai ficar menos J mais 3P é igual a 180. E aí parece que está pedindo
Ah, rapaz, por favor, me resolva pelo método da adição, porque quando eu somar eu vou ficar com j menos j é zero e menos p mais 3p dá 2p. E se 2p é igual a 270, é porque p é 270 dividido por 2, que é 135. Então, descobri que Pedro tinha no início 135. E João? Bom, eu posso descobrir João, por exemplo, usando essa equação daqui, que está mais facilzinha. Vai ficar aqui J menos P, que é 135, é igual a 90, de onde J vai dar 90 mais 135, que dá 225. Então, temos aqui a quantia de Pedro, do início, e a de João. Pedro tinha 135 e João tinha 225. Então, se a gente for olhar as alternativas agora, João tinha 225 e Pedro tinha 135. Isso está aqui na letra D. João 225 e Pedro 135. Cuidado para não pegar a letra C aqui, que é o contrário. Certo? Enfim, está resolvida a questão. São 6 minutos, tem nada não, tá aí. Né? Beleza. Mas e como eu poderia ter resolvido essa questão se eu não soubesse fazer assim? Rapaz, se as alternativas estão aqui para ajudar, é para a gente usar, pô. Uma coisa que a gente deveria observar nessa questão é que se sempre um dá do seu bolso uma quantia para o outro e o outro também faz o mesmo, esse sistema tem soma preservada. Né? Eles têm, ao todo, R$360 desde o início. Porque como, no fim, cada um ficou com 180, o total dá 360, no início o total também era 360, porque não houve nenhum dinheiro externo que entrou, nem eles deram dinheiro para ninguém mais, além de um para o outro. Então, o sistema permanece com soma 360 em todas as etapas, inclusive no início. Então, eu já poderia, desde o início, sabendo que a soma tem que dar 360, eliminar todas as alternativas em que a soma não é 360. Já eliminei duas. Quer ver outra coisa que eu posso eliminar? O primeiro passo nele, João não deu a Pedro tanto quanto Pedro já tinha. Bicho, João só pode dar a Pedro a quantia que Pedro tem se João tiver mais do que ele. Por exemplo, se João tiver 90 e Pedro tiver 120, como é que João vai dar 120 a ele se ele não tem? Então, João tem mais do que Pedro. Se João tem mais do que Pedro, eu já elimino a letra C também. E aí eu fico só com duas alternativas em que João tem mais do que Pedro, com a soma 360. E aí eu poderia testar. Se fosse o caso, se eu de jeito nenhum soubesse isso aqui. Então eu poderia testar, tá? Testando. Vamos colocar aqui. Testando, eu poderia... Vamos lá, vamos testar a letra A. João e Pedro. O que a letra A diz é que João tinha 260 no início e Pedro tinha 100. Bora ver se isso bate? Bora ver. Se João der o tanto que Pedro já tem, Pedro não tem 100? Então, se João der 100 para ele, João fica com 160, porque é 100 a menos, e Pedro fica com 200, porque é 100 a mais. Inclusive, dobra, né? Porque se ele recebeu a mesma quantia que ele já tinha, dobra. Aí, se agora Pedro vai dar a João tanto quanto João já tem, que é 160, Pedro vai dar a João 160. Então, João vai ficar com 320 e Pedro vai ficar com 160 a menos, que é 40. E aí, essas quantias não são 180 e 180, como o problema disse. Então, esse teste aqui está errado. Aí eu poderia testar o próximo, que é a letra D, ou já saber por eliminação, que é a letra D. Mas se eu quisesse continuar testando, eu iria colocar João, Pedro,
João com 225, Pedro com 135 e lá vou. Se João der a Pedro tanto quanto Pedro tem, João vai dar 135. Pedro vai ficar com 135 duas vezes, que é 270. João vai ficar com 135 a menos, que dá 90. E agora Pedro vai dar 90 a João, porque é a quantia que João já tem. E aí João fica com 90 mais 90, que é 180. E Pedro com 270 menos 90, que é 180. E aí, beleza! Bate com a informação do problema de que no final cada um ficou com 180. Eu quero mostrar esses vários caminhos, porque no dia da prova, se você não conhece um, você pode ir por outro. Não tem problema, isso dá muitas questões a mais. Você não ficar com preconceito de usar o caminho lícito, seja lá ele qual for. Mas o último caminho que eu quero usar para resolver essa questão é de trás para frente. De trás para frente. Como é que a gente faz de trás para frente essa questão? E esse vai ser um raciocínio muito comum em outras questões que eu vou mostrar para vocês de outras listas de atividades. Eu tenho João aqui, Pedro, e eu não sei quanto cada um tem. Mas eu sei que João deu a Pedro o tanto que Pedro já tinha. Então, se Pedro tinha um quadradinho aqui, João deu a ele um quadradinho também. E aí, Pedro acabou ficando com 2 quadradinhos. Certo? E em seguida, Pedro deu a João o tanto que João já tinha nesse momento aqui. Digamos que seja um círculo. Então, Pedro vai dar a ele o tanto que João já tem, vai dar outro círculo. E aí, finalmente, João fica com 2 círculos. E Pedro fica com esses 2 quadradinhos menos o círculo. Mas eu sei que o final é 180 aqui e 180 aqui. Então, eu vou voltar de trás para frente esse filme. Eu vou pensar, se João ficou com 180, depois de receber tanto quanto ele já tinha, se isso aqui é 180, é porque quanto é que ele tinha, que é uma bolinha dessa? Concorda comigo que é 90, porque é a metade de 180? Então, se ele ficou com 180, é porque ele recebeu 90. Então, eu devolvo esses 90, tá? É como se ele não ficou com 180, eu devolvo os 90 para Pedro. Então, Pedro ficou com 180 depois que deu 90, então 180 mais 90, devolvendo, vai dar 270, e 180 menos 90 vai dar 90, que é o que já está aqui. Então, antes de ficarem com 180 cada um, João tinha 90 e Pedro tinha 270. Só que esse 270 de Pedro é depois que ele recebeu de João o tanto que ele já tinha. Então, se esses 2 quadrados totalizam 270, é porque cada um é 135. Então, isso quer dizer que João deu 135 para Pedro. Aí, João, quando deu 135 para Pedro, ficou com 90, então é porque antes ele tinha 90 mais 135, que é 225, e Pedro tinha 270 menos 135, que é 135. E aí está finalizada a questão, quando de trás para frente a gente descobriu que no início João tinha 225 e Pedro tinha 135. Enfim, se você achou esse vídeo longo e se aborreceu por isso, repense, porque eu estou gravando o vídeo aqui para você e não estou reclamando. Então, repense. Eu quis oferecer para você condições de estar preparado para outras questões, não só para essa. Sem falar que você pode vir para o fim do vídeo e assistir, né? E ler essa resolução primeiro. Se não entender, assiste ao vídeo. Bom, tudo de bom, bons estudos, fique bem, seja feliz e até a próxima.